trouxemos você para começar a falar dessa série tão maravilhosa que seria a saúde espiritual. Não poderia ser outra pessoa, né, para falar sobre isso, porque você, Carlinha, é mãe, é esposa, é profissional, né? A Carlinha, para aqueles que não conhecem, é gerente da União Química, né, Carlinha? Tem uma equipe, Isso, cuida de uma equipe, trabalha pra caramba, muito. tem uma performance maravilhosa enquanto líder para sua equipe, é um exemplo. Então eu falo isso de boca cheia, né? E é uma líder espiritual maravilhosa, é uma esposa exímia e é uma mãe exímia. Então, a Carlinha, ela tem todas as receitas, gente, para que a gente tenha aí o nosso primeiro passo, e saúde nesse primeiro passo, que é a saúde espiritual. Deixando claro, né, Carlinha, para algumas pessoas, que a gente não veio aqui falar de religião. Aham. A gente veio falar, assim, de fé, de saúde espiritual. Uhum. Para Exatamente. nós, para Aham. nós psicólogos, e como estudante, você sabe, da neurociência, a saúde espiritual, ela é muito importante, principalmente quando a gente exerce a fé. Porque quando a gente exerce a fé, a gente exercita, né, uma parte aqui do nosso cérebro, que é o lóbulo frontal, e faz com que a gente tenha mais concentração. É lógico que a gente exercita muitas coisas, mas é extremamente importante essa saúde espiritual para nossa concentração e para nosso foco. E eu vou deixar você falar, porque senão eu fico falando, falando, Ah, mas é falando. tão bom. Você vai Ai, fazer uma live só você falando? vou fazer uma live só eu Lá na Academia falando. de Mulheres? Faço, com certeza. Tá Vamos falar de fechado. saúde emocional Eu, também, Carlinha, que é tão eu quero importante, muito. né? Olha, eu quero muito que as meninas da Academia de Mulheres conheçam você, porque assim, é Ai, que maravilhoso, né? delícia! Eu queria contar algo antes, assim, antes de começar, se você me permite. Com A certeza. Alexandra, a Camila são amigas do meu coração. Nós fazemos um projeto que é a Experiência da Mesa e Reforma Ah, que Total. lindo. E eu queria só Perfeito. falar com elas que você é a pessoa que Deus trouxe numa mesa, né, lá no Outback em São Paulo, No num Applebee's, guardanapo, é, é, Applebee's, é. no Applebee's, num guardanapo, né, de papel, tudo que o Senhor tinha sobre o Reforma Total. O Reforma Total é uma mudança de dentro para fora, porque a gente sabe que o fluir tem que começar por dentro, né? Amém, é Às vezes a verdade. gente faz toda uma organização por fora, né? É, Maqueia tudo, mas a gente sabe que tudo começa de dentro, né? Precisa ser na raiz, para com que realmente certeza. flua vida, né? Para nosso exterior. E Sim. aí as meninas estão falando, ah, então foi ela, foi. Paula Negrão. Paula Negrão é uma mentora, Ai, que é uma bênção. pessoa que numa conversa, num bate-papo, ela consegue extrair do nosso coração, né? Da nossa mente ali, tudo, né? O que está ali para fluir, né? De Deus para fora. E eu quero te agradecer, porque o Reforma Total é lindo, é um projeto, né, que não é mais projeto, a gente já conseguiu colocar em prática Que e que lindo. eu sonho que um dia a gente vai fazer juntas. Era para ser maio, né? É, Mas Deus tinha outros planos. Deus tinha outros Bem, planos. boa noite a todas vocês que estão aí. Eu estou muito honrada com esse convite, Paula, Boa porque eu te noite. respeito muito, te honro, sei da sua competência. E eu estou Obrigada, muito amiga. feliz porque se a Carla ama falar alguma coisa nessa vida, ela ama falar sobre Deus, né? Que E a bom. vida espiritual, ela é a supremacia de tudo, né? Tudo começa, tudo flui através do nosso espírito. E você começou a falar, eu vou tirar o óculos, que é tão engraçado, né? Para ler eu tenho que usar óculos, mas para fazer É. uma live eu fico cega, não dá para explicar, né? Mas o que eu gostaria de trazer para vocês hoje, eu defini aqui 4 chaves que são muito importantes quando nós vamos falar a respeito de vida no espírito, né? Porque nossa vida flui
interiormente para Deus, né? E quando você foi falar de mindset, e eu amo, né? E eu não posso falar sobre isso aqui, porque você é doutora nesse assunto. Imagina! Eu sou uma aprendiz, mas eu sou uma estudiosa grande, né, da parte da neurociências. A gente até tocou nesse assunto hoje a respeito da Rosana Alves, né? Verdade. Que é a doutora Rosana. E eu queria falar sobre mindset, algo que Deus nos ensina, que é muito relevante, que eu queria que ficasse no coração de todas as mulheres que estão ouvindo. Tem um provérbio que diz assim, que assim como pensa em minha alma, assim é. O que significa isso? Significa que a maneira pela qual eu estou pensando, eu movo a minha vida. E aí, Deus vai ser um pouco mais profundo ao falar que, sobretudo, ou seja, sobre todas as coisas, o que eu devo guardar, eu tenho que guardar o meu coração. Porque do coração parte as decisões da vida. Então, hoje eu queria começar a falar sobre isso, né? Como é que nós estamos vendo toda essa situação? Porque hoje, ao preparar, né, essa live, preparar esse momento com vocês, eu me deparei com uma história que é importante nós observarmos, porque Deus diz, né, a vida espiritual, ela flui sobre vários aspectos, mas quando eu fui me deter a respeito dessa live, Deus me trouxe algo que é como nossos olhos veem as situações, né? Porque se você for fazer uma pesquisa, Paula, com várias pessoas, cada um vai falar sobre o que está vendo em relação a essa pandemia, né? Com e certeza. Eu falo que eu acho maravilhoso tudo isso que aconteceu, porque o caos, ele organiza a nossa vida. Perfeito, perfeito. Ele traz organização a coisas que muitas vezes nós vamos engavetando. Nós vamos desconsiderando, nós vamos fingindo que não viu, a gente deixa para amanhã, né? Sim. E você falou muito sobre ansiedade. E a ansiedade que nós temos, né, é um excesso muito grande do amanhã, da preocupação que nós temos com o futuro. E essa pandemia também trouxe ansiedade, né, para o nosso coração. É verdade. Por quê? Ao contrário da ansiedade que nós não parávamos, que são pessoas frenéticas, né, o tempo inteiro em busca de algo, a pandemia nos trouxe a ansiedade de encontrarmos conosco. De repente, cada uma dessas mulheres que estão ouvindo aqui se encontrou com uma pessoa que achava que conhecia, né? É verdade. Mas, de repente, quem sou eu, afinal? Que loucura, né? Por quê? Porque talvez a mãe que trabalhava fora, né, se encontrou com um filho que fazia muito tempo que não batia um papo, que não cuidava das coisas, que não ia para a cozinha, que não fazia uma refeição, que não sentava para ouvir. Sim. Talvez, né, uma mulher se encontrou com o marido, porque os dois, às vezes, nessa vida workaholic, né, cheia de trabalho, de atividade, de vamos conquistar o mundo, cada um tinha seus horários e ao chegar em casa tinham muito pouco tempo para se relacionar, né? Eu conheço muitas mulheres, né? A Rosa está dizendo que sofre de insônia. Com insônia. Então, assim, tudo isso trouxe à tona algo que Deus queria que nós observássemos. Porque Deus tem um jeito todo especial de tratarmos, né? Então, o que ele fez com essa tempestade toda, com esse caos? Fez com que a Carla, que a Paula, que todas as mulheres que estão nos assistindo parassem para refletir sobre o que elas estavam fazendo com as suas próprias vidas, né? Sim. Porque diz uma passagem também que o próprio Deus falando conosco, o que adianta ganhar, né, todo mundo e perder a própria alma? Ou seja, o que adianta eu conquistar tantas coisas e me perder nesse processo?
Então, eu estou amando essa oportunidade que Deus Sim. está nos concedendo a cada um de nós, a olharmos para nós mesmos. E olhar para a gente, né, Paula, não é bom. Porque Às muitas vezes vezes dói, né? Choca, né? choca. É verdade. E todo olhar para si mesmo exige confronto, né? Sim, Porque eu começo a observar detalhes que muitas vezes na correria passavam desapercebidos. exato. E isso é o mais lindo da vida espiritual. E eu falo assim, que a vida no espírito, ela nos conduz a um ritmo diferente. Porque ela traz equilíbrio interior, né? Porque Sim, uma vida desequilibrada, desarmoniosa, ela sempre vai causar um dano em algum lugar, né? Se é você não tem verdade. equilíbrio nas coisas, alguma coisa vai ruir. Ou você Com vai ficar certeza. doente, ou você vai ter uma insônia, ou você vai ter uma angústia, uma opressão, uma depressão, uma síndrome do pânico. Por quê? Exato. Porque é a falta do eixo, é a falta do equilíbrio. E quem Exato. pode trazer equilíbrio para o ser humano é Deus. Exato. Nós estudamos muitas técnicas, elas existem e eu, Uhum. Paulinha, creio que todas as técnicas que existem hoje, da psiquiatria, da psicologia, da neurociência, tem tudo a ver com Deus, né? Sim, com Eu certeza. eu estava lendo uma matéria que eu quero compartilhar com você, que diz que todas as coisas, que diz que a ciência tem se curvado cada vez mais diante de que Deus existe e que a vida espiritual ela é fundamental. E diz que dentro dessa explicação científica, diz assim, que todas as coisas que existem no universo, elas iniciaram a partir de uma vibração sonora. Aí na neurociência, né, vamos Lindo. falar do córtex, né, que é uma Uhum. vibração sonora. E o que eu achei lindo? Lá em Gênesis, na própria palavra de Deus, diz que quando o mundo nasceu, né, quando tudo foi criado, veio a partir de uma palavra de Deus dizendo: haja luz. Que bem. E haja luz continua sendo o que Deus tem falado aos homens. Porque nós somos cheios de escuridão. Nós somos cheios de cômodos que nós não queremos acessar, que nós não queremos entrar, que são os lugares que nós vamos engavetando situações difíceis de serem suportadas, difíceis de serem mexidas, porque nós tememos. Mas Deus diz para mim, diz para você, haja luz. Por quê? Haja luz. Porque somente através da luz é que nós podemos ver com clareza todas as Uhum. coisas. Quando nós estamos num cômodo fechado, não é possível distinguir nada. Mas Sim. quando vem a luz, tudo é possível de ser notado. Então, hoje, eu queria compartilhar com vocês isso, né? Posso E fazer uma perguntar, observação, Carlinha, antes por de você fazer uma favor, pergunta? por Você está favor. falando dessa questão de haja luz. Sabe o que me veio em mente? O armário, né? Quando a gente deixa o nosso guarda-roupa muito fechado e muito bagunçado, o que acontece com ele? A roupa fica amassada e tem Sim, roupa que até embolora, tem armário que até cria bolor. é Para verdade. não criar bolor e pó no armário, o que precisa fazer? Abrir o armário e entrar luz. Olha que Isso. interessante. É lindo, Então, né? assim, o nosso interior, o nosso se olhar é exatamente isso que você está dizendo. É a gente abrir as portas do nosso coração, né, para Deus, para ver essa luz. Essa luz. E essa luz é boa, né? Porque a presença de Deus é perfeita. E ela traz isso que nós, seres humanos, evitamos, que é achar o equilíbrio das coisas. Sim. É harmonizar, né? Então, hoje, eu queria trazer essa palavra para vocês a respeito de como nós podemos, diante de uma situação como essa, do medo, da ansiedade, de más notícias, encontrarmos luz só através dele, né? Só através de Sim. Jesus, só através de Deus que nós podemos todas as coisas. Porque eu falo, e você me conhece muito bem, né? Eu sou Uhum. avessa à religião, né?
eu não sou uma pessoa religiosa, né? E Jesus também Sim, era, né? Ele combateu a religiosidade. Porque a religião, muitas vezes, é um discurso não praticado, né? E o que sim. nós estamos querendo aqui é colocar em prática realmente as coisas que são importantes. E tem um livro, né? Tem uma palavra que tem um livro que eu gosto muito, que trouxe alguns textos e eu queria discutir algumas coisas com vocês, tá? A palavra de Deus diz assim, ó: peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento, lançada de uma parte para outra. O homem de coração inconstante, ele em nada pode alcançar coisa alguma. Tá lá em Tiago 1,6. O que eu quero dizer com vocês a respeito disso? Quando acontece algumas coisas como essa, nós observamos o quão inconstante nós somos, né? Uhum. Porque muitas vezes nós estamos tentando nos firmar em coisas que são transitórias. Olha, dinheiro é transitório. Quantas vezes nós já vimos pessoas trilionárias, né, que numa má administração ou num caos como esse perderam tudo, né? Então a gente precisa entender que trabalho é transitório. Muitas vezes as pessoas se dedicam a vida toda por um trabalho e de repente é um CEO de uma grande empresa, né, tem um cargo importante e de repente perde esse emprego. Então tudo aquilo que nós colocamos os pés em algo que oscila, nós precisamos nos atentar. Então, o que eu queria trazer para vocês como chave? Coloque os pés num lugar que não pode ser movido, que é constante. E o único que é constante, que não tem variação nenhuma, que é atemporal, cuja palavra está acima de toda, porque Ele é o verbo, Ele criou a palavra, é Deus. Então, hoje eu queria trazer essa palavra para vocês e eu queria abrir fazendo essa pergunta, né? O que será, né, que você tem tirado de lições a respeito desse tempo? O que os seus olhos estão vendo? Deus diz assim, que se seu olho for bom, todo o seu corpo será iluminado. Mas se seu olho for mau, tudo será treva. Observa você, Paulinha, como o nosso olhar define tudo. À medida que eu vejo as pessoas, as circunstâncias, a situação, define meus passos. Por isso que Deus sempre está nos sinalizando a respeito da nossa mente. Porque a nossa mente é um campo de batalha. Tudo começa e termina nos nossos pensamentos. Então Deus falou assim, coloque os seus pensamentos no que está no alto. Porque o nosso olhar transforma todas as coisas. Ele falou assim, não coloca seu olho na sua ansiedade, nas coisas que passam. Porque, principalmente nós mulheres, né? E eu acredito que o público feminino é o público que mais assiste live, que eu acho que é o grupo que tá aqui. Nós mulheres, uma hora queremos uma coisa, outra hora não queremos. Uma hora aquilo é tudo, outra hora aquilo não é nada. Então nós temos um coração, uma percepção muito oscilante, né? Sim. Mas Deus está tentando trazer para nós, a nossa memória, aquilo que não muda, que não tem variação. Então hoje eu queria compartilhar algumas coisas com vocês, que é o seguinte. A primeira delas é, se a gente sabe que através do nosso olhar, daquilo que nós temos como percepção, começa todas as coisas, o meu primeiro conselho para você, mulher, é mude a sua maneira de ver. Quando nós mudamos o nosso olhar, tudo muda ao nosso redor. Tudo é alterado a partir do momento que eu decido, é uma decisão de ver a situação por outro ângulo. Se nós, o olhar é uma perspectiva, né? Então vai depender de onde eu estou e do que eu estou olhando. Por exemplo, se você vê uma montanha à distância, ela parece pequena. Mas se você vê uma montanha perto, ela é gigante. O que eu quero dizer? É a maneira que você está olhando. Às vezes você precisa mudar a maneira que você está olhando para lidar com as circunstâncias. Posso dizer assim, num senso comum? Sim. Que é de uma forma, eu olhar de uma forma positiva
Não, Isso. não vê as coisas tão ruins. Por exemplo, tem aquela brincadeira que a gente faz do copo, enche meio copo de água. Exatamente. E aí as pessoas que são negativas, elas costumam ver sempre o copo meio vazio. E a Isso. pessoa que sempre é positiva costuma ver o copo meio cheio. Então, digamos Isso. assim, se meus olhos conseguem ver até os raios, a chuva como algo positivo de Deus, eu estou vendo meio copo cheio e não vazio. É isso? Exatamente. Posso É fazer essa isso. analogia? É Tá, essa analogia. E é exatamente isso que Deus vou nos tomar uma ensina a água. fazer. Pode tomar. E é isso que Deus nos ensina a fazer, a olhar as coisas pelas perspectivas do céu. Aí eu vou dar um exemplo para você, que Deus nos dá. Ele diz para nós estarmos assentados nos lugares altos. Por quê? Se você pegar um avião e decolar, enquanto você está no processo de decolagem, você vai olhar tudo perto. Então, tudo tem o seu tamanho original. À medida que você Perfeito. vai subindo, o que vai acontecendo? Tudo que estava muito próximo, que você definia, vai sumindo. Então, o que a gente precisa entender? Olhar as perspectivas como elas são, porque os Sim, problemas são processos que vão nos levar ao nosso destino. Nós não podemos evitar os problemas. Eles existem. sim. Eles vão existir até enquanto nossos dias estiverem aqui. Só que nós precisamos saber algo muito importante. Lidar com eles vai nos fazer amadurecer. E o próprio Deus nos ensinou isso. O próprio Deus nos dá tarefas, processos, problemas, tempestades, ventos fortes, para que nós possamos compreender, primeiro, que nós somos seres dependentes do mundo espiritual. Nós dependemos dele. Nós precisamos de um conselheiro, de alguém que conhece todas as coisas, porque Deus conhece o fim pelo começo. Ele é o alfa e o Sim. ômega, ele conhece todas as coisas. Então eu tenho um conselheiro. Eu posso perguntar para ele e dizer para ele como eu faço para resolver a situação. E a outro aspecto é assim, ó. A primeira é alimente-se de boas notícias. Uhum. O que eu gostaria de trabalhar com vocês? Uma das chaves para mudar o olhar é a alimentação. É o que eu estou alimentando o meu olhar. Porque se a mente é um campo de batalha, o que eu estou ouvindo faz toda uma diferença. E observe o que você está ouvindo, observe com quem você está andando. Gente, isso é muito sério. Muitas vezes nós estamos andando com pessoas que só falam notícias ruins. A pessoa abre a boca só para falar tragédia. E você vai alimentando o seu coração disso. Você vai alimentando, né? Então aí Desliga a TV. desliga a TV. É isso. Exato, Déia, é Não isso é? mesmo. Ó, se o seu coração não atingir um nível de maturidade, de paz, se você Uhum. ainda não entendeu que o seu destino, que o seu propósito está em Deus e que nada pode acontecer sem a vontade dele, ou seja, tudo que acontece na circunstância ao seu redor vai te levar a cumprir o seu propósito, porque Sim. todas nós temos uma missão aqui. Nós não estamos aqui Falamos na disso Terra hoje, né, jogada, Carlinha? não é? Não estamos aqui só para comer, dormir e trabalhar. Dormir, comer e Exato. trabalhar. Não estamos, gente. Né? Seria uma coisa muito louca, você imagina? Observa que você costuma, Paulinha, fazer todos os dias a mesma coisa. Você Exato. acorda, você come, você escova os dentes. Você vai, trabalha, trabalha, trabalha. Você fala com algumas pessoas, você se relaciona, depois você vai, dorme. E no outro dia, você repete a mesma coisa. Então, nós não estamos aqui só para fazer repetições. Nós estamos aqui para construir um legado, para escrever uma obra de um livro cujo autor é Deus, mas cujo detalhe do que está lá dentro vai ser feito através das suas decisões. Então, decida hoje, você que está me ouvindo, Perfeito. a primeira chave. Cuide do que você está ouvindo. Aí eu quero compartilhar com vocês. Tem uma parte da palavra que diz assim, ó. Tudo que for verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama, se houver algum louvor, se for excelente, que seja isso que ocupe o seu pensamento.
Então, em resumo, Paulo, é o seguinte: evite lixos emocionais. Evite Só academia de tudo mulheres. aquilo, não é? Evita, gente. Para de ouvir tragédia. Isso só vai fazer com que você tenha decisões erradas, precipitadas. Vai trazer insônia, angústia, medo, né? Isso é algo que não faz bem para o seu coração. Então, pare agora, decida falar o seguinte: você vai poder mudar as coisas que estão acontecendo? Não. Mas você vai poder mudar o que está dentro de você acontecendo. Exteriormente, você precisa cumprir aquilo que você precisa fazer, que é se cuidar, vigiar, usar máscara, gel, etc. Sim. Mas interiormente, quem cuida do seu coração, dos seus pensamentos, é você. Então, cuide, vigie, filtre. E olha, todas as coisas que vocês estão recebendo aí, nem todas são verdadeiras. A maioria delas são realmente para trazer esse tipo de transtorno no seu coração. Então, pare de olhar. Primeira chave. A segunda, evite ociosidade. O que é isso? Mas peraí, Carla, mas impossível ser ociosa na quarentena? Né? A Carla trabalha, a Carla tem filhos. Os filhos são poucos, né? Eu tenho 4 filhos biológicos, para quem não sabe. Eu tenho uma filha de coração, né? Então, eu tenho 5 ao total. Agora, você imagina, eu tenho uma escola em casa. Nem professora eu sou, Paulo. Né? Exato. Tudo mudou. Aí tem café da manhã para fazer, almoço, janta, é menino chamando, live, o Zoom, né, que eles estão usando lá, que cai, e professor que diz que o nome não está lá. Então, ou seja, toda essa situação mudou muito a nossa rotina. E nós, quando mudamos a rotina, o que nos acontece? Nós ficamos mais ansiosos, né? Sim, com certeza. Para nós nos adaptarmos a isso. Mas como que a gente pode fazer isso? Evitar ociosidade. Mas o que eu estou dizendo de evitar ociosidade? Evitar fazer as coisas por fazer. Sabe aquele ócio mental? Tipo assim, eu não sei nem por que eu estou fazendo isso. Então, aproveitar esse tempo para colocar para dentro de você coisas que realmente valem a pena. Coisas, aqui tem alguém, a Regiane está falando, eu também tenho 5. Uau! Que legal, gente! Que maravilhoso! Então, assim, eu pensei que só eu era um ET aqui no mundo. Que legal! Então, o que eu quero dizer? Construa coisas agora, nesse tempo, que vão ficar para um legado, né? Quem sabe, talvez, é a hora de você arrumar coisas que você já estava adiando há tanto tempo, escrever um livro, né? É verdade. Porque assim, às vezes você tem sonhos que você tinha anexado e que você não se lembra mais, né? Fazer um curso, fazer um desenho, né? Algumas coisas, alguns hobbies que ficaram ali perdidos nessa vida louca que todos nós temos. Gente, como é importante isso, né? Olha, eu vejo as mulheres passando algumas receitas, né? E eu comecei a fazer coisas que eu nem imaginava que eu fosse capaz. Ou seja, o que Deus está nos contando? Ele está contando que se nós quisermos, nós somos capazes de superar as nossas justificativas. Com certeza. Porque hoje, como Paulinha, a gente tem dado justificativa. E olha que louco. A gente justificava que a gente não fazia as coisas porque a gente não tinha tempo. Olha, eu perdi a conta da quantidade de gente pedindo para eu dar treinamento de gestão de tempo. Carla, como é que você dá conta de ter academia de mulheres, você ter um ministério, de você trabalhar fora, de você ser mãe? E eu, gente, contar um negócio para vocês aí. Toda sexta-feira eu namoro, né, Paulinha? Namoro, toda sexta-feira à noite, eu e meu marido saem para namorar. É verdade. Sabe o que é isso? Eu dou tchau pros filhos. Falo, meninos, porque Deus ensina que marido e mulher são um. E que filho é flecha. Ou seja, flecha vai embora sozinha.
Alguém já viu uma flecha e acompanhado com um arco? Não. Quando Deus falou que filho é flecha, significa que ele vai e ele vai só. Mas o seu marido, mulheres, ele estará com você até o fim. Então, toda sexta-feira eu arrumo tempo para estar com meu marido namorando. Namorando mesmo, beijando na boca, olhando para ele. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque às vezes a gente dá justificativa. Eu não tenho tempo. Eu não posso. Eu não sei. Deixa eu falar. Arranco não. Começa a dizer, eu posso todas as coisas, porque Deus me capacitou, porque eu sou hábil, eu sou habilitada, eu sou amável. Ou seja, Deus te deu, você é toda completa para exercer a sua missão. Você veio toda dotada para fazer tudo que é necessário fazer. E eu acho isso maravilhoso, né, Paula? É uma delícia, é verdade. Tudo, não nos falta nada. Porque a gente, se fosse construir um ser humano, ia faltar tanta peça. A gente ia errar, a gente ia botar uma coisa além. A gente é perfeito, né? Mas Deus não te fez exatamente para você cumprir o seu propósito. Então não dê desculpa. A Alexandra está dizendo. Perfeito. A gente no curso, a gente fala que toda desculpa que a mulher for dar para não fazer algo que é proposto, ela vai dar um abraço. Aí eu falo que duas coisas as mulheres descobrem. Que elas vivem dando desculpa, porque elas não param de abraçar. E a outra é que elas abraçam um pouco. Porque, de repente, elas passaram a fazer coisas que elas não faziam, que é dar abraço, né? Bom, então, a segunda é evite a ociosidade. A terceira, tô olhando aqui o tempo, é não dê lugar... Eu tenho algumas perguntas para te fazer depois, tá? Pode fazer. Quiser ir fazendo? Posso. O que é que eu não sei se eu vou atropelar a última... você tem 3 chaves? 4 chaves. Falta mas, 2. Enfim, se você for falar sobre isso, você me fala. A gente está falando... Você está falando, dando essas dicas pra gente, e realmente, assim, eu tô vendo aqui os comentários, né? A Carla é uma mulher polvo, enfim. Sim, né? A gente precisa ter todo esse planejamento. Eu entendo que você, Carlinha, consegue fazer tudo isso, como eu havia falado no começo da nossa live, porque você tem muito delineado, muito desenhado e muito firme a sua saúde espiritual, que é a fé nesse Deus maravilhoso, né? Que é esse propósito de olhar, porque a fé, para o dicionário Aurélio, significa a crença em algo, né? Você crer em algo que não seja matéria, que é muito importante, como você mesma já falou. Você crê em algo que transcende a matéria, o corpo. A motivação, a fé é uma motivação, é olhar as coisas de uma forma positiva. Então, eu entendo que, só uma observação, que você consegue realmente fazer tudo isso, porque você tem esse olhar positivo, essa fé em Deus. Senão, o resto fica... Desaba. Não é isso? Só por isso. Assim, perfeito. As pessoas falam, como você tem tempo? Eu falei, eu não tenho tempo. Quem tem tempo é Deus. Ele é o dono do tempo e ele me dá conforme eu digo para ele, Senhor, eu preciso. Perfeito. Eu falo que Deus me dá várias janelas. E eu vou fazer uma coisa, eu vou ler para você a definição de fé de Deus. Legal. Não do dicionário, tá? Legal. Que do dicionário é essa mesmo. Mas o que Deus fala a respeito de fé? Eu vou ler em uma Bíblia que eu gosto muito, chama A Mensagem. Que diz assim, a fé é o fato essencial da existência. É que esta é uma confiança em Deus. Esta fé é o alicerce sólido que sustenta qualquer coisa que faça a vida digna de ser vivida. É pela fé que lidamos com o que não podemos ver. Uau! Perfeito. Essa é fé, né? Em outras passagens, né? Assim, a fé é chamar à existência as coisas que não existem como se elas existissem. Se eu chamo o desânimo vem. Eu estou chamando a existência algo que não existe. Deus nos ensina cuidado com as suas palavras.
cuidado. Porque se eu penso... É tão engraçado, o nosso coração, ele vem daquilo que está no nosso pensamento. E diz que aquilo como eu penso, eu verbalizo. Por isso que diz que a boca fala o que o coração está cheio. Se o meu coração está cheio de fé, tudo em mim é movido por fé. E eu sou uma mulher de fé. Eu olho uma situação muito difícil, Paula, e eu falo assim, olha, Deus pode todas as coisas. Sim. E eu sei que Ele vai me dar a direção e o caminho, né? Na ciência, né? Eu não sei muito bem se fala neurociência ou na psicologia, se fala muito em plasticidade neural, né? Sim, que é a maneira plasticidade. Né? Todo mundo fala assim, e assim, a plasticidade neural, aqui eu tentei pegar ali, né? Diz que é o sinônimo da esperança, né? De esperança e liberdade. Aí diz assim, ó, minha vida tem jeito e posso ser ainda melhor e mais feliz, que é ressignificar. Então, o que a vida espiritual faz com o ser humano? Ressignifica a vida dele. Se você, mulher, não tiver uma vida com Deus, você não vai completar a carreira. Você não vai conseguir fazer todas as coisas, porque somente em Deus você consegue dar um passo à frente da sua existência. Deus é aquele que nos capacita além da nossa força, porque nós somos falhos, mas Ele é infalível, né? E para terminar, eu queria dizer o seguinte para você: o que Deus nos ensina, que eu amo? Uma pessoa sem Deus, ela é cheia de medo, Paula. Eu converso com pessoas medrosas, medo, pânico, e eu percebo que ali falta muita presença de Deus. Falta ali o Espírito. Por quê? A Bíblia ensina algo que diz que na verdade é Deus, né? Porque a palavra Bíblia é a palavra escrita, né, de Deus. Então, o que Deus nos ensina? Que o medo é um espírito. Ele não é só uma emoção paralisante. Ele não é um estágio. Ele não é uma emoção que te paralisa. Ele é um espírito que te aprisiona. Quantas mulheres eu conheço que travaram a sua vida por medo? Medo de errar, medo da reputação, medo do que vão dizer a respeito dela, medo de não ser aceita, medo de falar, de ser rejeitado, de não dar conta, de ser rejeitado. Do que vão pensar de mim. Mulheres, quero dizer que quando você tem Deus, você é livre. Deus liberta você. Quando você conhece essa verdade, você anda de forma altaneira. Sobre tudo, não importa o que vão falar de você, o que vão pensar ao seu respeito, porque você entende quem você é em Deus. Você é amada, você é filha, você é uma mulher que está completa nessa terra para construir e escrever a sua história. Então, a terceira chave é lance mão do medo. Só tem um caminho, tá, Paulinha? É através de Jesus. É pegar mesmo, é agarrar em Jesus e falar assim: eu não aceito mais viver sobre o espírito do medo. Porque olha que louco, ele diz assim: eu não vos tenho dado espírito de medo, mas de ousadia. Quero te contar uma coisa. Tá aqui você olhando para uma mulher ousada. Ousada em todos os aspectos. Eu mesmo com mais idade, com todas as minhas limitações... Eu não tô nem aí. Se o meu pai, que é Deus, diz que eu posso ir, que homem me impedirá? Eu não quero saber se a economia tá de cabeça para baixo, se a pandemia tá aí para matando todo mundo. Eu tenho alguém no céu que zela por mim. E aí eu ouso em crer que independente da situação que vem pela frente, eu sou guardada, eu sou protegida e eu posso todas as coisas dele. E para fechar... Isso te traz paz, né, Carlinha? Isso te traz paz, independente da circunstância que você vai passar. Porque eu não posso impedir o que vai acontecer externamente, gente. Exato. Como é que eu posso impedir, Paula? Das coisas, como é que eu posso impedir? Como é que eu posso falar, não, agora eu vou decidir abrir todas as lojas, vou sair para fora e a economia vai mudar e o dólar vai baixar? Eu posso fazer isso? Não.
Mas eu posso decidir o que vai acontecer dentro de mim quando eu creio, quando eu tenho alguém que é Deus, que é Jesus sobre a minha vida. Ele me governa. Eu tenho alguém que eu estou debaixo da autoridade. E ele diz o meu futuro. Perfeito. Não é política, não é quem saiu, quem deixou de entrar no governo. É Sim. Deus que define minha história. E quando ele diz que vai fazer, ele vai fazer. E se é impossível para homens, não é impossível para ele. Então, para fechar, com a última chave, eu queria dizer algo para vocês. Não se deixe vencer pelo desânimo. Eu quero dizer que Deus disse que no mundo, nesse século, a gente passaria aflições. Ele nunca prometeu que nós passaríamos pela terra só com coisas felizes, alegres, até porque seria muito triste. Porque se eu só fosse alegre, como é que eu ia saber que sou alegre se eu não tivesse tristeza? Exato. É necessário eu viver em estágios para que eu entenda o meu crescimento, o meu amadurecimento. É necessário muitas vezes eu ser quebrada, é necessário muitas vezes eu entender processos, né? Eu falo, muitas mulheres que eu gosto muito falam do processo da borboleta, né? Se você ajudar uma lagarta a sair daquele processo que ela tá, ela vai morrer. É necessário ela passar por todos os estágios para que ela voe. Então, não bloqueie o seu estágio. Não finja, né? Não recue, não ignore os processos que Deus está fazendo com que você passe. Eles são necessários para te dar uma liberdade em Deus, para que você conheça, para que você se fortaleça na sua vida espiritual. E aí muda tudo aqui dentro, ó. Nosso coração vai mudando completamente. E Carlinha, sobre essa chave do dedo. Você está falando dessa questão da borboleta. Sabe, não sei porquê, mas eu vou dar o exemplo, né? Você sabe que aqui a conexão com o divino é maravilhosa, né? É maravilhosa. E você sabe que até o não para as crianças são de extrema importância para que a criança tenha, ao crescer, uma autoestima saudável. Uau. Isso é um assunto para depois, mas assim, sim, é muito importante esse processo, porque o não, ele é um processo do casulo, né? Ele dói, quem gosta de ouvir não? Né? Ninguém. Imagina, nem a gente quando está em oração, né, gosta de ouvir não do pai? Não gosta, depois a gente compreende. Mas a gente entende que o não, se Deus está falando não, é porque Ele nos ama. Exatamente. Então, olha como é importante para a minha autoestima. Entende? Então, tem essa conexão, né? Tem essa conexão. A gente pode ir mais para frente falar sobre isso, mas é extremamente importante o processo do casulo. Quando você falou em não, e assim, às vezes, por exemplo, não, né, Paula? Eu não sei quantas estão aí vendo aí não que tem filhos, é amor. né? Sim. O não é proteção, o não é amor. Exato. Porque veja bem, meu filho, né? Eu amo, mas se meu filho de 8 anos, que é o Caleb, me pedir um carro, por mais dinheiro que eu tenha para dar um carro para ele não tem maturidade para tomar um carro e sair dirigindo pela cidade. Por quê? Porque existe um processo que ele precisa passar. Ele precisa crescer, ter maturidade, ele precisa fazer uma prova, ele precisa aprender a dirigir, tirar a carteira e ganhar um carro para dirigir. Mas nós, porque assim, ó, Deus é tão maravilhoso que toda a nossa realidade natural está falando sobre a espiritual. E Deus sempre faz analogias assim para que a gente entenda. Então, o não de Deus nos faz entender que é necessário esperar. É necessário nós confiarmos. E confiança tem tudo a ver com fé. Exato. Confiança tem tudo a ver em quem eu estou crendo. Não é? Exato. Eu preciso entender que ele disse não. Então, amém. Significa que ele sabe o que é melhor para mim, porque diz que a vontade de Deus é muito melhor, os planos dele são mais altos, os pensamentos dele elevado, e eu preciso descansar nisso. Perfeito. Porque o filho mimado
vai espernear, gritar, chorar e falar: ah, eu não aceito, eu não quero, ah, me dá. Esse aí, imaturo. Mas o Exato. filho maduro, ele entende e diz assim: Deus, eu entendi. É para que eu possa crescer. Então, Perfeito. eu espero com essa live, né? Eu Olha meu pai espero. falando aqui, o pai que ama corrige. Olha meu Quem tá pai aqui, falando? Ademar. O pai que ama É corrige. verdade. Seu Ademar, é isso. O pai que ama Uhum. corrige, disciplina o filho. E É a verdade. disciplina, o não, é amor. É É evitar amor. dano. Não é Exato. evitar danos. Porque se nós formos ser, se Deus nos entregar a nós mesmos, nós vamos morrer. Porque É. nós temos o coração obstinado. Nós não sabemos parar, nós não sabemos decidir, nós não sabemos fazer as coisas por nós mesmos. Por isso, mulheres, homens, tenham vida com Verdade. Deus. Sim. Tenha sua vida espiritual. Não sei qual tipo de experiência com Deus talvez Uhum. vocês tenham tido que tiraram vocês essa conexão com o Espírito. Mas eu quero te dizer Sim. que homem algum Deus não tem nada a ver com homens. Sim. Deus não tem nada a ver com pessoas. Nós, pessoas, somos imperfeitas, mas Ele é perfeito. Então, conecte-se ao Espírito de Deus. Chame esse Espírito para estar com você, porque diz que o Espírito de Deus, ele é conselheiro, ele é consolador. Então, você imagina você ter um conselheiro 24 horas do dia junto com você, onde você pode tomar decisões assertivas. Uma Uau! benção. E É só verdade. pode ser através do Espírito. Me perguntaram qual é a quarta chave, né, Simone? A quarta chave é: não dê lugar ao desânimo. Porque Sim. quando nós estamos vivendo uma pandemia, numa situação de caos, o que vem a nosso coração é estarmos desanimadas. E nós não Perfeito. podemos nos desanimar porque temos Deus. Né? O desânimo quer dizer que nós não cremos no futuro, mas aqueles que têm uma vida no espírito, não só crê no futuro, como constrói o Sim. futuro em Deus. E é Perfeito. totalmente diferente. Então, qual que é o seu papel quando encontrar uma mulher que está desanimada? Encorajamento. Boa, Libera uma Carlinha. palavra de coragem para ela. E eu vou fazer um desafio para todas as mulheres que estão nessa live hoje. Posso? Oba! Com Posso? certeza. A palavra de Deus diz que lá em Gênesis, Deus construiu todo o universo e todas as coisas que existem hoje através da palavra. Ele disse: haja. E ele disse: haja. Ou seja, ele estava só ele, porque ele estava construindo todo o universo, mas ele verbalizou: haja luz, haja sol, haja nuvens, haja os bichos, haja você. Uhum. Então, o que eu quero dizer? Comece, através do Espírito de Deus, a declarar vida na sua casa. Abra a sua Verdade. boca e diga tudo que é positivo. Haja vida através do fluir das suas palavras. Não fale nenhuma palavra negativa essa semana. Boa. Perfeito. Zero. Só o copo Nenhuma. cheio, Carlinha. Só o copo cheio. Só espremeu você, você vai lembrar dessa live. E vai falar: meu Deus, faz um compromisso Boa. agora. Fala assim: eu não falo nenhuma palavra negativa. Nada sairá da minha boca que não seja de louvor, de boa fama, de virtude. Libera todas as palavras que Deus colocar no seu coração, de plenitude, de paz, de sabedoria, de amor, de equilíbrio, de vida no espírito. Flua. Comece cantando, louvando, palavras positivas de alegria. E se Sim. você não sabe, vai na Bíblia, começa a declarar, pega lá os versículos e vai falando, e vai escrevendo post-it, vai pregando na parede. E aí faz o seguinte: Boa, chama seus Carlinha. filhos, seu marido, sei lá, seu namorado, sua melhor amiga, e fala assim: amiga, é o seguinte, se eu falar qualquer palavra negativa, me dá um abraço. Não pode abraçar, né, amiga? Não pode abraçar. Vamos Então pensar você numa outra fala assim: coisa.
não sei, cria aí uma dinâmica com ela para que você entenda, que você é uma mulher que pode liberar vida através do que você fala. Sim. Paula, eu desafio ela, sabe por quê? Porque eu creio que uma mulher que Eu também entrega sua creio. boca para É palavras verdade. do Espírito, elas mudam o ambiente da casa. Elas mudam tudo que está ao seu redor. Elas atraem tudo que é de Deus, tudo que flui do Espírito Santo. Por quê? Porque diz que a mulher que tem virtudes em Deus, ela edifica a sua casa. Sim, Significa que ela é estrutura e ela traz vida. Mulheres, muito perfeito. obrigada por me ouvir aqui. Faltam. Paula, obrigada pelo convite. Eu que agradeço, Carlinha, eu que agradeço. Olha, foi assim de extrema importância chamar uma mulher de Deus, que tem o seu alicerce em Deus, para que a gente mostre que é possível, né, Carlinha? É É. possível. Se a gente seguir, assim, o relógio ele não anda ao contrário, Não. não é verdade? Ele não anda ao contrário. O que que acontece se o relógio anda ao contrário? Quer dizer, está quebrado, É. né? Uhum. Ele não Causa marca confusão. realmente. Exato, causa confusão. Então, assim, é possível nós andarmos como um relógio. É saúde espiritual em primeiro lugar. Voltando a falar, a gente não está falando de religião, a Não, gente está de falando sim Deus. de Deus, de ter fé, né? De exercitar essa fé em algo que não seja matéria, e sim em algo que Espírito. transcenda a nossa Aham. matéria, não é verdade? É isso que é de extrema importância. Então, assim, exercer a nossa fé chamando a existência, né? Eu quero te agradecer, Carlinha. Lógico que ficaríamos aqui 2 horas falando. Quero agradecer a todos que participaram. A Fernanda, maravilhosa, que não dá para a gente entrar em 3, né? Minha sócia, Ô, Fê, também um beijo para psicóloga. você. Beijo, Fê. Beijo, Fê, querida. Obrigada a todos. Obrigada, Carlinha, pela oportunidade. Nós temos a live às 7 horas da noite, né? Falando sobre home office. Amanhã a gente vai falar sobre a saúde emocional. Vamos falar sobre a saúde física na quarta-feira e quinta-feira sobre a saúde profissional. Ou seja, tudo que a Carlinha Vou estar lá. tem, toda essa saúde, né? Vem de Deus, né, Carlinha? Amém. Pode falar, Carlinha. Agarre em Deus, abraça Jesus, chama o Espírito Santo para estar com vocês. Segue a gente lá, é academia _D _mulheres. E Paulinha, Perfeito. você está intimada para falar conosco Vou, lá na com live da certeza. academia, tá bom? Com certeza. E o pessoal que seguiu a Carlinha também, sigam-nos, né, Carlinha? E assistam nossas lives também, tá bom? A Meninas, respeito vão lá no de Conecta, chama a emoção. Paula Negrão depois. Ela é uma mentora, ela E dá Fernanda mentoria. Caielli, aqui, ó. Obrigada, Carla. A Fernanda tá te falando. Per, um beijo, depois a gente se fala. A Carlinha te ama já. Fernanda lá, beijo. Fernanda KL, beijo. Tchau, meninas. Fica com Deus. Grava essa live aí, amiga, para nós. Deixa salva. Pode deixar. Tchau, Beijo. gente. Um beijo. Tchau.